Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre a FX Trading e nesse vídeo eu vou fazer uma apresentação atualizada completa da empresa para o ano de 2019. Eu não vou falar de resultado, eu não vou falar da minha experiência com a empresa, eu não vou falar nem sobre a minha opinião em relação à empresa. Eu vou simplesmente apresentar a empresa, apresentar o plano de investimento e apresentar o programa de afiliados que a empresa oferece para todo mundo, e aí você vai poder, com base nisso e nos outros vídeos que eu tenho no meu canal e que também estão pela internet, onde eu mostro os meus resultados, as minhas experiências, onde eu compartilho algumas opiniões que eu tenho sobre o negócio, você vai ser capaz de tomar a sua decisão em relação à FX Trade. Então vamos lá, essa é uma apresentação, como eu falei, atualizada, ela é um pouco mais do que só em relação à empresa, mas também fala um pouco sobre o mercado em que a gente está, o mercado de criptomoedas, o mercado de investimentos digitais e descentralizados fora do controle dos bancos e que são capazes de rentabilizar o nosso dinheiro de forma muito mais agressiva, de forma muito melhor do que os investimentos tradicionais. Então ele dá essa visão geral também sobre a coisa antes de entrar no plano específico sobre a FX Trade, então isso também é bem interessante. Então vamos lá, falando um pouco sobre o Bitcoin. O Bitcoin é uma moeda virtual, ela foi criada em 2009, ninguém sabe quem criou, além do fato de que o nome dessa pessoa ou um apelido dessa pessoa era Satoshi Nakamoto, ninguém sabe quem é efetivamente essa pessoa. Ela é descentralizada, isso significa que não tem nenhum banco controlando o Bitcoin. O Bitcoin, ele não tem ninguém controlando, ele não tem um banco, não tem um governo, não tem nada. São os próprios usuários que têm poder e controle total sobre os Bitcoins que eles têm. O Bitcoin que está na sua carteira ou que está na minha carteira, ninguém consegue controlar, ninguém consegue tirar de mim, ninguém consegue taxar, ninguém consegue mexer nele. É totalmente meu e só eu tenho o controle sobre esse Bitcoin enquanto ele estiver comigo. Então essa é a magia do Bitcoin, por isso que ele é chamado de ouro digital. Ele é um ativo descentralizado que tem bastante valor agregado, independentemente do que aconteça no mundo, independentemente do que aconteça com a economia, ele vai ter o seu valor intrínseco, simplesmente porque as pessoas dão valor a ele, simplesmente porque tem uma rede de usuários muito forte por trás dele. E assim a gente tem isso aí à nossa disposição, que possibilita todos esses investimentos que estão surgindo hoje em dia, inclusive a FX. Permite que uma pessoa aqui do Brasil invista num negócio que está lá do outro lado do mundo, na Coreia do Sul, sem a menor interferência governamental ou nada disso. Então o Bitcoin ele funciona na rede da blockchain. A blockchain é a rede do Bitcoin, é a rede onde ocorrem todas as transações do Bitcoin e onde ficam registrados todas as transferências, envios, recebimentos de Bitcoins que ocorrem. Ele é 100% seguro, não tem ninguém controlando, é tudo automatizado por meio de algoritmos esses que também não podem ser modificados. É um código lá que é estável, que não tem como ninguém mexer, então é 100% seguro. É mais seguro deixar o seu dinheiro em Bitcoin em termos de segurança institucional do que deixar o seu dinheiro no banco, do que deixar seu dinheiro na poupança, do que deixar seu dinheiro na Caixa Econômica. É literalmente um ativo que não tem como tirarem de você. O banco pode interferir, a poupança pode interferir, como já interferiram no passado. Então, do ponto de vista de segurança institucional, como eu falei, do ponto de vista de alguém poder mexer no seu dinheiro, é a coisa mais segura no mundo. Ninguém consegue mexer. O Bitcoin, como todo mundo sabe, ele teve, desde que foi criado, uma valorização extrema, uma valorização muito grande. Ele já chegou a valer menos de 1 centavo de dólar e hoje ele vale mais de 4 mil dólares. Hoje, dia 21/3, ele vale mais de 4 mil dólares, mais de 15 mil reais. Claro que ele já chegou a valer 20 mil dólares, mas o que a gente tem que olhar é a sua trajetória de longo prazo lá desde o início. Ele é, sem dúvida nenhuma, uma trajetória muito bullish, ou seja, uma trajetória de subida, de valorização do ativo, em que ele saiu de valer menos de 1 centavo para valer mais de 4 mil dólares e ser reconhecido no mundo inteiro, ser prestigiado por várias empresas, vários negócios hoje que estão se integrando com o Bitcoin, que estão usando o Bitcoin no seu dia a dia para facilitar as suas operações, também trazendo mais segurança para toda a sua
empresa, para toda a sua operação por meio da tecnologia blockchain, como eu falei atrás sobre a sua segurança. Então está aqui um exemplo dessa valorização, uma valorização que foi mais de 35 mil vezes, inclusive isso aqui está um pouco desatualizado, porque em 2009 ele chegou a valer menos de 1 centavo, ou seja, com 1 centavo você comprava mais de um Bitcoin, e ele também já está valendo mais do que 3.500 dólares, hoje ele está valendo 4.000 dólares, 4.050 dólares, mais ou menos. Então, sem dúvida nenhuma, é um dos ativos mais rentáveis dos últimos anos, das últimas décadas, se não da história. Algumas das empresas que já estão interessadas no Bitcoin, isso é importante a gente perceber, a gente está no começo de algo enorme, a gente está no começo dessa tecnologia toda. Então quem está entrando agora nesse mercado, seja por meio de investimentos em empresas como a FX, seja por meio da simples compra do Bitcoin para armazenamento pensando no futuro, está entrando no início do mercado, sem dúvida nenhuma. Com o passar do tempo, essas pessoas vão ser muito bem recompensadas por serem pioneiras numa tecnologia que está literalmente mudando o mundo. Vocês estão vendo aqui o nível de empresa que está interessada nesse mercado. Temos HSBC, Itaú, Citibank, Bradesco, Intel, fora várias outras que não estão aí, como a IBM, a Microsoft. Pô, não tem tecnologia mais em voga hoje no mundo do que o blockchain, do que o Bitcoin, do que as criptomoedas. Não tem. O foco de todo mundo é desenvolver projetos nessa área. É claro que a área está no início, ainda não tem nada muito sólido ainda, mas é um sinal de que muita coisa boa vai acontecer nos próximos anos para quem entrar nessa área no início, quem entrar agora, quem já entrou, muita gente já entrou, quem entrar agora nos próximos meses, até nos próximos anos. É um negócio que eu acho que daqui a 30, 40 anos, quando a gente olhar para trás, vai ser tipo como a gente olha para a internet hoje em dia. Vai ser esse o nível de mudança que essa tecnologia vai trazer para o mundo inteiro. Aqui vocês estão vendo o crescimento do valor de investimentos que é feito na tecnologia do Bitcoin ano a ano, como o negócio cresce. Isso aqui em milhões de dólares é um negócio sem comparação com nada no mundo, como eu falei, é um negócio que só cresce, que só valoriza. Então, e vocês estão vendo aqui como utilizar seus bitcoins. Você utiliza os bitcoins tanto de forma direta, como muita gente faz, como a gente faz até com a FX, e você também pode converter o Bitcoin para moedas tradicionais, como o real, como o dólar, e também converter a moeda tradicionais, como o real e o dólar, para Bitcoin. Para isso você usa corretoras. A minha corretora preferida é Bitcoin Trade, ela infelizmente não está aí nessa lista de quem criou essa apresentação, mas vocês estão vendo outros exemplos de corretoras que estão disponíveis para a gente transformar Bitcoin em real, para quem quer jogar o dinheiro que tem em Bitcoin para o banco, como eu mostro em alguns vídeos no meu canal, e também para quem quer pegar o dinheiro que está no banco e transformar em Bitcoin, seja para investir na FX, para armazenar Bitcoins, para usar o Bitcoin dentro das diversas maneiras que a gente tem para usar. Então, isso aí ainda é central dentro desse mercado, o uso de uma corretora, o lugar onde você transforma o Bitcoin em real e o real em Bitcoin. Você também tem como utilizar seus Bitcoins, meios pelos quais a gente pode utilizar o Bitcoin hoje em dia, onde o Bitcoin é aceito. Ele é aceito na Starbucks, Expedia, Tesla, Lamborghini, vários exemplos de empresas hoje, e cada vez mais empresas estão surgindo e estão passando a aceitar Bitcoin como meio de pagamento. É um prenúncio do que está por vir. Também tem caixas eletrônicos de Bitcoin. Imagina, você vai viajar para os Estados Unidos, em vez de você ir numa casa de câmbio, numa corretora de câmbio, e lá você ser altamente prejudicado pelas taxas que eles cobram, pelos valores que eles cobram para você converter o real para dólar, você simplesmente ir para os Estados Unidos com Bitcoin na sua carteira dentro do celular até, ir num ATM como esses, num caixa eletrônico, e sacar os seus dólares lá sem nenhum tipo de taxa, sem nenhum tipo de imposto. Ou seja, é revolucionário até no mercado de remessas, no mercado de câmbio. E aqui estamos falando um pouco mais dessa indústria, como ganhar bitcoins diariamente. É isso que a FX proporciona. Você investe na FX e você vai poder ter bitcoins entrando na sua carteira de forma estável, e o melhor, multiplicar os bitcoins que você investiu todo dia direto na sua carteira, com a segurança de uma empresa internacional, de uma empresa regulada, que está
a 1000 por hora lá na Coreia, que está trazendo seus negócios para o mundo inteiro. Aqui vocês têm alguns quotes, algumas citações de algumas pessoas famosas, bilionários, como o Richard Branson e o Bill Gates, sobre a tecnologia Bitcoin, também sobre oportunidades em geral, sobre esse novo mercado em que a gente está. São pessoas que foram visionárias na sua época, uns com a internet, outros com empresas de viagem e empresas de música, e que enxergaram a oportunidade e aproveitaram, como a gente está fazendo agora com a FX Trading. É uma oportunidade, é um negócio, uma oportunidade de ser pioneiro numa tecnologia, num tipo de investimento que ainda não está muito grande, um tipo de investimento que ainda não está em foco no mercado financeiro internacional, e participar disso bem no início. Então, fica aí essa citação para você refletir sobre isso e pensar nisso em relação à oportunidade que nós estamos tendo com a FX Trading. Agora vamos falar um pouco mais sobre a FX Trading. Vamos passar a focar no nosso negócio, no negócio que a gente tem em nossas mãos, que é a FX Trading Corporation, e tirar um pouco o foco do mercado em geral em que a FX está inserida. Então, essa apresentação é, como eu falei, de 2009, a FX surgiu em agosto de 2018, então ela tem aí seus 7 meses. E aqui vocês têm alguns dados sobre a empresa. Ela tem 23 traders profissionais controlando os robôs pelos quais elas operam. Os robôs eles não ficam simplesmente operando de forma automática, tem sempre gente observando o que eles fazem 24 horas por dia, porque quem já trabalhou com robôs sabe que eles não são tão estáveis quanto algumas pessoas nos levam a acreditar. Eles falham, eles podem começar a fazer coisas para as quais eles não foram programados, o mercado muda e eles têm que ser adaptados, então tem traders profissionais monitorando, controlando e melhorando esses robôs 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. A empresa tem 4 escritórios corporativos, todos estão abertos à visitação, inclusive agora em agosto, a gente está em março, em agosto vai ter uma visitação internacional da empresa para um dos seus escritórios lá em Busan, na Coreia. E eu, inclusive, eu e vários outros líderes da empresa, e também quem quiser ir vai estar convidado aí, é só comprar sua passagem, vai lá, vai ter um mega evento com todos os donos da empresa, os traders da empresa, vamos conhecer um pouco mais a estrutura, o nosso negócio, então também vai ser bem interessante. Mais de 60 países atuando no projeto, isso aí está desatualizado, já são mais de 150 países ativos no projeto. O projeto está muito forte no mundo inteiro, está forte no Brasil, está forte na Coreia, está forte na Tailândia, no Vietnã, na China, muito forte de forma geral na Ásia inteira. Ele está começando a ganhar muita força na Europa, está começando a ganhar muita força no Oriente Médio, já está bem forte na África e também já está forte em outros países da América Latina, além do Brasil, e começando aos poucos, um pouco mais devagar agora, nos Estados Unidos. Então é um negócio realmente global, que tem uma estrutura no mundo todo. E além do trading, ela também tem mineração. Ela tem mais de 150 mil máquinas de mineração espalhadas pelo mundo inteiro que fazem um reforço dentro da rentabilidade da empresa, gerando mais bitcoins ainda do que ela geraria só com trading de forex e de criptomoedas. Aqui fala um pouco da plataforma, do negócio em si da empresa. Para quem ainda não entendeu, a empresa faz trading no mercado internacional de moedas, ou seja, o Forex, e também no mercado de criptomoedas por meio de robôs, ou seja, operações totalmente automatizadas, e ela inclusive disponibiliza essas operações para a gente em tempo real, para a gente acompanhar e ver tudo que os robôs estão fazendo e nos assegurarmos de que a empresa realmente tem uma fonte legítima de receitas e que ela está tendo lucro com as operações que se propõe a fazer. Além disso, ela também tem máquinas de mineração, ou seja, são duas atividades, o trading e a mineração, e ela tem 3 sócios coreanos. E o que é a FX Trading? Eu acabei de explicar, ela é um negócio global e está operando na forma de criptomoedas, permitindo assim que investidores do mundo inteiro entrem na empresa e desenvolvam o negócio e ganhem dinheiro com essa oportunidade. Se ela tivesse no mercado tradicional, tivesse operando com bancos, além dela estar sujeita a muitas regulações que ela não está agora, ou seja, teria um trabalho muito dificultado pela toda a burocracia estatal, por todos os impostos que ela estaria submetida a mais do que ela está submetida hoje, e ela também não conseguiria aceitar investidores fora do seu país, fora da Coreia, sem ter uma estrutura bancária que nem os próprios bancos têm. Nem os próprios bancos têm uma estrutura de estar em 150 países e aceitar pagamentos e processar saques em tempo real.
Ou seja, o Bitcoin possibilita isso. Só isso a gente consegue ver a revolução que as criptomoedas estão trazendo para a vida das pessoas, para o mercado financeiro de uma forma geral. A missão da empresa é mais ou menos o que eu falei: potencializar investidores do mundo inteiro que buscam uma oportunidade segura para investir, ou seja, ter essa acessibilidade para o mundo inteiro, transparência, seriedade e solidez. E o objetivo, claro, trazer lucros para todos os afiliados e investidores da empresa por meio de operações no mercado de Forex e no mercado de criptomoedas sempre. Por que criar um sistema de remuneração e comissão para indicar empresários? Ou seja, é uma dúvida que muitas pessoas têm. Por que a empresa tem um programa de afiliados se ela consegue lucrar com os robôs? Por quê? Por um motivo muito simples. Com o programa de afiliados ela consegue lucrar mais. Ela consegue ter mais clientes, clientes que não chegariam à empresa, clientes que nem ouviriam falar da empresa se não fosse pelo programa de afiliados, ou seja, se não tivesse alguém desenvolvendo o negócio, se não tivesse um líder desenvolvendo o negócio, se não tivesse alguém como eu botando esse negócio no YouTube, se não tivesse esse programa de afiliados, se não tivesse o sistema de marketing de rede, a empresa não teria esse crescimento explosivo que ela teve nos últimos meses. As pessoas simplesmente não ouviriam falar dessa empresa e ela teria um crescimento, ainda que um crescimento real e existente, muito mais lento do que agora. Teria um crescimento como empresas tradicionais. São muito mais lentas e muito mais sujeitas ao marketing tradicional, desenvolvimento de campanhas na TV e esse tipo de coisa que também encarecem muito a operação da empresa. Aliás, eu te garanto a você que está ouvindo que se a empresa não tivesse um programa de afiliados, não tivesse um sistema de indicações, você nem estaria aqui ouvindo meu vídeo, você nem teria ouvido falar da FX Trade, você nem teria ouvido falar dessa oportunidade de investimento. Então, é simplesmente uma forma que a empresa conseguiu, de forma muito inteligente, de trazer novos clientes para a empresa de forma barata, ou seja, simplesmente pelo pagamento de comissões, ou seja, não tem que fazer investimentos, ela paga comissões pela receita que foi trazida a ela não fez novos investimentos em marketing, em campanha e nada disso, e assim ela consegue ter um crescimento explosivo de clientes que ela não conseguiria de forma tradicional. Aqui a gente consegue saber um pouco mais sobre os bots da empresa, os robôs que operam o capital dos investidores, o capital da empresa, e os robôs que são responsáveis por nos proporcionar os lucros diariamente. A gente consegue vê-los atuando no nosso escritório virtual, vocês conseguem ver em outros vídeos meus esses bots atuando 24 horas por dia, todas as operações que eles fazem com o ID de comprovação, a corretora, o valor da ordem, o preço a que a ordem foi executada, ou seja, um nível de transparência muito grande que a gente não vê em outras empresas nesse mercado. É importante notar que tem muitas empresas que dizem fazer trading, que dizem operar criptomoedas, que dizem fazer mineração, mas não mostram nada, são simplesmente empresas parasitas que surgem devido ao sucesso de empresas como a FX, surgem nessa rebarba para pegar o dinheiro das pessoas e simplesmente lesar milhares de investidores, deixando todo mundo na mão, porque essas empresas não operam nada, são simplesmente esquemas de pirâmide. E aqui a gente tem os pacotes de investimento da empresa. A empresa opera por pacotes, ela tem pacotes fechados de investimento. Você seleciona um, investe, esse pacote vai render até atingir 400% de rendimento, ou até chegar a 200 dias úteis de rendimento. Os rendimentos ocorrem de segunda a sexta, portanto, todo dia útil você vai ter lucro de investimento dentro da FX. E mais do que isso, você consegue ter mais de um pacote também. Você consegue ter várias contas na empresa, inclusive usando o mesmo e-mail. E aí você pode ter, por exemplo, um pacote de $50 mil e um de 40 mil e outro de $5 mil, ou 10 pacotes de $1.000, ou 5 pacotes de $3 mil, não importa. Você pode ter quantas contas quiser e estruturar essas contas da melhor forma possível para você e também da melhor forma possível para o seu bolso, para maximizar os seus ganhos. Eles rendem até 2,5% diariamente de segunda a sexta. Esse rendimento médio ele tem ficado na casa de 1,4%, mas ele pode chegar a 2,5%. Já chegou inclusive a 2,5% no passado, lá no início. Ultimamente não tem chegado, há muito tempo que não chega a 2,5%, só chegou uma vez eu acho, mas os rendimentos de qualquer forma têm sido muito acima da média, um rendimento muito bom. Para você ter noção, um dia de rendimento médio, 1,4%, equivale a 3 meses de poupança, ou seja, em 3 meses na poupança você chega ao lucro que você teria em um dia dentro da FX Trade. É um negócio extraordinário.
E aqui chegamos ao programa de afiliados da empresa. Você tem 3 tipos de bônus. Você tem o bônus de indicação, você tem o bônus de binário e você tem o bônus residual. O bônus de indicação é bem simples, você ganha sobre o valor investido pelo seu indicado direto, aquela pessoa que se cadastrou no seu link e investiu. Você vai ganhar 6% sobre o investimento que essa pessoa fizer. Então, se uma pessoa investir, por exemplo, $1.000, você vai ganhar $60. Se ela investir $10.000, você vai ganhar $600. Assim, 6%, bem simples, um bônus bem direto, não tem segredo. E aí você tem o bônus binário, que é o mais lucrativo, é o bônus de equipe, em que você tem 2 lados dentro da empresa, o lado esquerdo e o lado direito. E aí o menor lado, diariamente, você vai ganhar 10% sobre o volume de vendas, sobre o volume de investimentos dele. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que um dia você tenha $12.400 na esquerda e $9.000 na direita, você vai ganhar 10% sobre o volume da menor perna, sobre o volume do menor lado, que é o de 9.000. Isso significa que nesse dia foram feitos $9.000 em investimentos no menor lado e assim você ganha $900. Binário de 10%, negócio bem padrão, bem simples de entender. E aí você tem o bônus residual. O bônus residual começa de acordo com as graduações da empresa, que eu vou mostrar logo adiante, e ele começa ganhando apenas sobre o primeiro nível, você ganha apenas sobre os seus indicados diretos, e ele vai até o 10º nível. No segundo nível, você vai ganhar bônus residual sobre os seus indicados diretos e sobre os indicados dos seus indicados. No terceiro, você vai ganhar sobre os indicados desse segundo nível. No quarto, sobre os indicados do terceiro nível, até chegar ao 10º nível. E o bônus equivale a 2% dos ganhos diários de toda a sua equipe, de toda a rede abaixo de você. Ou seja, você vai ganhar uma porcentagem dos lucros que a sua equipe, que os seus indicados, que a sua rede está ganhando todo dia. É um bônus a mais que você vai ter diariamente. Renda passiva que você tem com o investimento que é feito com a sua rede, com o investimento que é feito pela sua equipe. Algumas informações a mais: a taxa de saque é de apenas 5%, o saque mínimo é de $50, tendo $50 você pode sacar todo dia, o saque cai um dia útil depois da sua solicitação, com um desconto de 5%. O teto do binário é o valor do pacote, o residual é de acordo com o plano de carreira, como eu falei. Os pagamentos são feitos sempre meia-noite da Coreia do Sul, que dá mais ou menos meio-dia do horário de Brasília, se não tiver horário de verão nem aqui nem lá. Os pontos acumulados no plano de carreira que eu vou mostrar adiante são os da perna menor. No upgrade só paga a diferença do pacote, você pode fazer um pacote menor e depois subir para um pacote maior, começar por exemplo com um de $100 e depois fazer o upgrade para o pacote de $1.000, você vai pagar só $900. Quando chega a 400% de lucro, seu pacote termina e você tem que renovar ou adquirir outro pacote se quiser manter a conta ativa. E a empresa também tem um suporte, sistema de tickets bem padrão, bem legal, que responde em até 24 horas. O sistema funciona bem, resolve sempre qualquer problema que surja. E aqui chegamos ao plano de carreira. Você tem aqui a primeira premiação, são 10 rankings, Star 1 até Star 10, mas só tem premiação a partir do Star 6. Star 6 é $500.000 batidos de binário na perna menor, ou seja, significa que na sua menor equipe você acumulou $500.000 em vendas e você ganha um Rolex Submariner. O Star 7 é a mesma coisa que aqui, só que você aqui tem que acumular $1.500.000. Star 8 são $3 milhões, Star 9 são $5 milhões e Star 10 são $10 milhões na equipe menor. Star 10 significa que foram feitas pelo menos $20 milhões em vendas pela sua equipe toda. 10 milhões na esquerda, 10 milhões na direita, provavelmente bem mais, porque a sua perna menor ela vai ter um volume bem menor do que na perna maior, claro. E aí tem o último ranking, um ranking novo, que é o Black Star, que são $50 milhões de binário acumulado na perna menor, e aí você ganha um iate. Bom, foi basicamente isso, essas foram as premiações, isso foram as informações essenciais sobre a FX Trading, sobre o plano de negócios. Também falei um pouco sobre o mercado de criptomoedas, o mercado de investimentos digitais em que a gente está inserido. Vou ficar por aqui, já ficou bem extenso esse vídeo. Esse vídeo não teve como objetivo mostrar resultados, não teve como objetivo te convencer a entrar na empresa, não teve como objetivo chamar ninguém para a empresa, foi simplesmente apresentar o negócio de forma objetiva. Se você tem interesse em entrar no projeto, em saber mais, visita o meu canal, entra lá, você vai ver outras informações, vai ver os meus resultados, vai ver também algumas opiniões minhas sobre esse tipo de negócio, sobre esse mercado, sobre a FX em específico. E na descrição tem o link do grupo do WhatsApp
meu, do suporte da minha equipe, para você entrar na empresa e ter toda a assessoria que você precisa para se cadastrar e ativar seu primeiro investimento. E também tem o link para você se cadastrar na empresa, entrar na minha equipe e ganhar dinheiro com a gente. Obrigado por assistir, um abraço.